Bem-vindos ao programa Olhar Olímpico. Nesta terceira edição, recebemos o capitão da Seleção Nacional de Basquete, Fidel Mendonça, um atleta que tem servido de inspiração para a juventude, não só pelo talento, mas também pelo trabalho social que desenvolve. Fidel Mendonça, fala-nos um pouco de onde veio essa inspiração pelo basquetebol. Antes de mais, obrigado pela oportunidade. O basquetebol surgiu na minha vida de uma forma natural. Eu nasci e cresci no bairro de Belém Freira. É o bairro que tem a tradição de basquetebol. Desde muito miúdo, lembro-me de ver os mais velhos a jogarem no Polivalente e eu e os meus colegas seguimos. Copiávamos, íamos ver os jogos lá no Polivalente, os treinos. E, claro, isto despertou-se um interesse pela modalidade. E depois, quando fui estudar no Liceu Domingos Ramos, comecei a ver também o basquete já num patamar diferente, porque lembro-me, no meu primeiro ano de liceu, sempre aos sábados de manhã, os jogadores de renome na altura iam sempre jogar das 6 às 8 da manhã no Liceu Domingos Ramos, e eu lembro-me, ia muito cedo às aulas, exatamente que era para ver aqueles rapazes a jogarem. E isto começou a tornar uma paixão, porque comecei a querer também jogar, treinar e estar um dia chegar àquele nível, fazer aquelas técnicas que eles faziam. E claro, tudo começou assim. Nesta altura já tinha começado a jogar federado pelo Lenfer, que é o clube de Belém Freira, e as rivalidades que tínhamos, rivalidades saudáveis que tínhamos com os outros clubes, e ir ao campeonato, ganhar, perder, ganhar, isto fazia-se com que nós sentíamos muito motivados para treinar durante a semana e ir jogar aos finais de semana. Por isso, o basquetebol, a paixão que eu tenho para o basquetebol cresceu aí, nesta altura, em Belém Freira. E nesta altura que jogaste no Lenfer, ainda nos escalões de base, já começaste a ser campeão nacional? Sim, exatamente. Na minha geração, fomos campeões em todos os escalões de formação. Fomos campeões de iniciados, 2 vezes campeões juvenis e também júniores. E isto referindo ao campeonato regional. No campeonato nacional, fomos campeões nacionais juvenis e campeões também nacional júniores. Algo que também me despertou ainda mais interesse e mais vontade de continuar a jogar, não só porque ganhamos quase sempre os campeonatos, mas porque havia muita rivalidade, muita competição entre os clubes de formação e claro, isto começou a me despertar muita vontade de trabalhar e seguir esse percurso. E como o seu exemplo de basquetebolista tem influenciado a sua zona de Belém Freira? Como sabe, Belém Freira é um bairro periférico da cidade da Praia, e há aquela mentalidade de que nós, os jogadores dos bairros, normalmente não chegamos muito longe. E eu sempre vi que tinha que mostrar que sou diferente e que sou capaz de fazer melhor e mais, mesmo sendo de um bairro periférico. E é isto que eu faço com o meu projeto, que é transmitir esta mentalidade aos miúdos, que a valência que é o desporto nas suas vidas, para poderem competir, conhecer novas pessoas, ou seja, entregar-se na sociedade sem nenhum complexo. Eu acho que o desporto faz isso. E está a desenvolver um projeto que começou nesse bairro
e que tens a intenção de expandir para outros bairros, que é o Basquete na Porta de Casa. Fala-nos um pouco desse projeto social. Exatamente. O projeto Basquetebol na Porta de Casa originou exatamente pelo facto de, aqui em Cabo Verde, temos poucas tabelas de basquetebol para crianças nas ruas. É um projeto que começou no meu bairro, mas claramente é um projeto que intenciono levar a todas as comunidades em Cabo Verde. Eu vejo que os miúdos, o que mais gostam de fazer num jogo de basquete é lançar ao cesto. E quando vemos que praticamente em todos os campos de Cabo Verde não há tabelas de crianças, só há tabelas séniores. E aquelas crianças de idade até aos 10 anos ficam sempre com aquela vontade de marcar ao cesto, mas não conseguem alcançar ao cesto. E daí originou claramente este projeto, que é para comatar este handicap que existe nos nossos recintos desportivos, mas também nas ruas. Como pode ver, o futebol. Do futebol, um exemplo, claro, consegue jogar na rua, com duas pernas, mas o basquetebol não. E eu vejo que qualquer sítio onde tem uma tabela, ou onde as pessoas podem se estar, cria-se muito interesse nas crianças em estar naquele espaço para praticar. E por causa disso, eu criei este projeto mesmo com a intenção de conseguir apoios para construir tabelas, ou mesmo para adquirir tabelas novas, para pôr nas comunidades, nas ruas, ao pé de casa, em segurança, sob vigilância dos pais, para que as crianças possam ocupar os seus tempos livres com desporto. Mas também, se começarem a praticar a técnica de lançamento, ou do drible, ou mesmo do jogo do basquete muito pequeno, claramente vão ter um percurso no basquetebol muito mais facilitado. Além desse lado desportivo, também pretendes desenvolver um lado da cidadania nesses jovens? Exatamente. Com este projeto, pretendo que com este projeto também fazer competições entre bairros, entre ruas, para que exatamente para que desmistificamos este conceito que hoje há muito na cidade da Praia, que é eu sou de um bairro, não vou a outro bairro, ou seja, quebrar barreiras, quebrar fronteiras, porque a delinquência juvenil tem causado muitos problemas e há um certo receio de sair de um bairro e ir para o outro. Eu acho que o desporto, no meu caso o basquetebol, eu acho que é uma grande ferramenta para quebrar esta fronteira, para que haja competições saudáveis entre bairros, entre ruas, e para que os jovens possam crescer num ambiente mais saudável. E como um atleta da seleção, capitão da seleção, achas que um jogador da seleção, um jogador do teu nível, tem de servir de inspiração para a juventude? Tem de dar bons exemplos para a juventude? Claro que sim, claro que sim. Eu acho que nós é que somos referências no desporto, nas nossas modalidades. Aparecemos aparecemos na TV, nos programas de rádio. As crianças vejam jogos. Eu, quando saio na rua, estou sempre a ser confrontado com os miúdos a falar comigo porque me viram a jogar na TV, e isso dá-me uma grande responsabilidade. E é também o que eu quero transmitir, não só aos meus colegas da seleção, mas também a todos os jogadores das outras seleções, porque nós somos referências e eles vejam em nós como um exemplo e devemos estar mais perto deles. Lembro-me na homenagem do Marco Soares, eu cheguei ao pé dele e disse: Marco, tens uma grande responsabilidade, que é agora estar mais perto das crianças aqui em Cabo Verde, porque eles vejam em nós como um exemplo e nós temos que estar próximo deles para transmitir os nossos conhecimentos, porque às vezes as crianças vêm-nos a jogar na seleção e se calhar pensam que é fácil chegar lá,
há um grande percurso, há muita coisa que deixamos de fazer, são muitas horas de treino para lá chegar. É um sacrifício enorme e que compensa. E que eu acho que nós, como referências, temos que transmitir todo esse conhecimento, todo o percurso, estar ao pé deles, ensiná-los também, para que aqueles atletas ou crianças, ou jovens que pretendem chegar a um certo nível do desporto, para que sintam que estão a ser acompanhados, que têm algum seguimento da nossa parte. É por isso que tenho dito sempre, nas entrevistas que tenho feito, que nós, os atletas, estamos a ser chamados agora, mais do que nunca, para contribuir para o paradigma que é a delinquência juvenil que existe hoje em Cabo Verde e mais ainda na cidade da Praia. E claramente temos que dar o nosso contributo, porque nada como o desporto para mudar a cabeça de um jovem. E também, através do desporto, levar os valores olímpicos para a juventude e para a sociedade. Exatamente, claramente que sim. São valores que devem ser incutidos sempre, todos os dias, na cabeça dos nossos jovens, inclusive nos alunos. Temos que estar mais perto também das escolas, dos liceus, das universidades, contribuir para que esses jovens possam vir a ser melhor, porque não, eu acho que temos que pensar numa nova geração que vem aí e temos que ajudá-los a que a nova geração seja muito melhor que a nossa. Falaste um pouco da seleção e também a nível de clubes, já representaste o bairro no campeonato, na Liga dos Campeões Africanos e foste um dos 5 melhores basquetebolistas da competição. Fala-nos um pouco dessa experiência. Olha, é uma experiência que eu gosto de falar. Gosto de falar porque foi o meu melhor momento como atleta. Naquele ano foi o meu ano, fui ao Campeonato da África de Clubes e fui o melhor marcador de pontos, o melhor tripista e ainda o 5 ideal do Campeonato da África. Eu deixo aqui um desafio, nunca vi na modalidade nenhum atleta que ficou no penúltimo lugar da competição conseguir as três distinções, nunca vi. E também, em toda a competição africana, nunca vi nenhum atleta africano que joga em África a conseguir as 3 distinções. E sou muito orgulhoso do que eu fiz naquele ano em Angola. No mesmo ano fui considerado atleta residente do ano, também que me deixa muito orgulhoso. Por isso, por isso que eu gosto muito de referir isso, porque foi a minha melhor altura como atleta. E eu vejo que o que nos falta aqui em Cabo Verde é falta de competição internacional. E como as seleções têm poucos jogos, devem ser as competições de clubes que devem comatar esta falta de competição internacional. Por isso, faz aqui um apelo também para que haja mais clubes nacionais a participar nos campeonatos africanos de clubes, para que possamos ainda ter mais atletas a jogar neste nível. Como é que conseguiste fazer uma preparação para chegar lá e competir com jogadores, inclusive alguns que já passaram pela NBA e ser um dos melhores? Isso eu costumo dizer que foi a preparação de uma vida. Cheguei lá com 33 anos, já com alguma maturidade, com alguma experiência, mas sempre com uma indefinição, porque nunca tínhamos jogado um campeonato da África de clubes. Mas, claro, com a ajuda do meu treinador, o Air Africano, e os meus colegas, tive o performance que tive e graças a muito trabalho. Foi aquele ano, lembro-me, foi o ano se calhar que eu mais treinei na minha vida, acreditei muito naquele ano.
foram horas e horas de treino, horas e horas de trabalho, de ginásio, de campo. E quando fomos lá, claro, nunca pensei que ia conseguir aquelas 3 distinções, mas jogo após jogos, acreditei mais, as confianças, o meu nível de confiança também aumentou e claro, comecei a ver os outros jogadores de olhos nos olhos. Teve lá jogador de NBA que jogou com o Kobe Bryant, teve lá o Quezada, que é um jogador fantástico também, teve lá os melhores jogadores angolanos, todos estavam lá naquela competição, também egípcios, tunisinos, e foi o meu ano. E voltando à seleção, na seleção já participaste de um torneio pré-olímpico onde te enfrentaste o Dirk Nowitzki, que já foi MVP da NBA. Sim, também foi um grande orgulho para mim jogar o pré-olímpico e jogar contra o Dirk Nowitzki, que naquele ano ele foi o MVP da NBA. Também foi um grande momento para mim como jogador, jogar o pré-olímpico a um nível muito alto, muitíssimo. Estava lá também vários jogadores da NBA nas outras seleções e pronto, eu acho que é o nível de basquete que queremos estar. Estamos agora no apuramento para o Mundial, num nível muito alto e acredito piamente que temos todas as condições para chegar agora na última janela de qualificação e qualificar para o Mundial. Voltando ao basquetebol interno, acabou de sagrar campeão de Cabo Verde, mais uma vez MVP, mais uma vez melhor pontuador do Nacional. Como vê o estado atual do basquete cabo-verdiano internamente? Olha, o basquetebol agora neste momento eu acho que não está muito saudável. Claramente que a Covid, as consequências da Covid, da paragem que tivemos durante praticamente 2 épocas, não foram positivas para a nossa modalidade. Por isso, eu acho que agora devemos todos refletir, criar um espaço de reflexão e troca de opiniões e saber o que é que queremos com a modalidade. Hoje, mais do que nunca, temos vários jogadores a saírem para jogar fora de Cabo Verde, o que também acaba por diminuir a qualidade que temos do basquetebol aqui em Cabo Verde. Por isso, há que pensar bem no que é que queremos para as próximas épocas. Eu, pessoalmente, eu acho que devemos pensar claramente numa liga de verão muito forte, onde todos os jogadores cabo-verdianos que estão a jogar fora possam ter a oportunidade de vir jogar nas suas férias, a vir jogar aqui, o que seria uma grande valia para os jogadores que estão cá dentro. Porque, como sabemos, a maioria estão em Portugal e Espanha. A partir de abril, início de maio, os campeonatos nesse país já estão praticamente terminados. O que podia-se perfeitamente pensar numa liga em que podemos recuperar esses jogadores para vir jogar aqui, aumentar o nível dos que estão aqui e aumentar o nível do basquetebol. E também, claro, eu acho que o nível do basquetebol não está muito boa hoje em Cabo Verde, também muito derivado aos clubes, às associações regionais, digo aqui claramente, falta de competição, as competições começam sempre muito tarde, o que também não é nada benéfico para a modalidade. Os jogadores de séniores acabam sempre por jogar aqui ou acolá. E os outros da formação, onde é que estão a jogar? O mais importante são os miúdos da formação fazerem muitos jogos, trabalharem, treinarem, terem competição. É o que não está a acontecer. Eu acho que devemos pensar muito bem, devemos pensar e ver o que é que queremos com a modalidade, porque assim como está muito mal. Em termos de campeonato nacional, lançaste uma proposta para um novo modelo de campeonato nacional. Explica-nos aqui em que consiste essa sua proposta e porquê dessa proposta. Olha, eu acho que já disse isso muitas vezes. O formato do campeonato nacional que temos
já está ultrapassado, já não serve à moralidade. Jogar um campeonato nacional em 3, 4 dias, eu acho que é mais perda de tempo e de dinheiro do que outra coisa. Eu acho que podemos pensar claramente num formato muito diferente para que os que vão ao campeonato nacional possam ter mais jogos. Ou mais do que criticar é propor. Eu tenho propostas claras sobre os campeonatos nacionais. Eu acho que devemos fazer campeonatos nacionais com mais clubes, tanto São Vicente como Praia, como Sal, devem participar com mais que um clube, 2 clubes, a participar no campeonato nacional. O campeonato nacional deve ser pensado em 2 fases. Numa fase em que pode-se jogar muito mais jogos, digamos uma fase regular, concentrada numa ilha, digamos uma ilha com pouca expressão de basquete, como uma forma de dinamizar também o basquetebol nesta ilha. E depois os melhores, se calhar os 4 melhores, vão jogar um Final Four, aí já assim numa outra ilha, mas pronto, sempre pensando em 2 fases. Um campeonato nacional jogado em 4 dias, eu acho que não espelha o que é a moralidade. Porque há outra coisa também que eu gostava de referir aqui, que é, nós temos que deixar claramente claro que os custos dos campeonatos nacionais devem deixar de estarem todas concentradas na federação. As associações regionais, os clubes que vão aos campeonatos nacionais têm que contribuir para a despesa que é o campeonato nacional. Por que é que viajamos de avião sempre? Por que é que não viajamos de barco? Que é muito mais fácil. Aqui sabemos sabemos as dificuldades que temos aqui em Cabo Verde para viajar de avião no mês de julho e agosto. Por que é que não pensamos fazer as viagens de barco? São muitas, eu acho que são muitas situações que devemos pensar, refletir, para que possamos ter um campeonato nacional com um modelo que adequa claramente às expectativas do jogador. Eu sou jogador e quando jogo um campeonato nacional com 3, 4 jogos, sinto que aquilo não valeu a pena. Se calhar, se o final do campeonato nacional, nós e a Real Sociedade fosse melhor de 5, se calhar jogávamos 2 aqui na praia, 2, ou se jogávamos 2 aqui na praia, 2 em São Vicente, ou se calhar um último jogo, onde é que for, mas teria muito mais gozo. Por isso, respondendo à sua pergunta, claramente, eu acho que devemos pensar, isso é a minha proposta, é minha, mas claramente pode-se criar um ambiente onde podemos sentar na mesa, os agentes desportivos, os clubes, as associações, e pensar no novo formato do campeonato nacional. E há uma outra coisa também que eu quero aqui dizer, esta coisa de os jogadores cabo-verdianos que estão fora nos outros campeonatos não podem vir jogar aqui, tem que acabar. Eu sou um jogador que é cabo-verdiano, chega a Portugal, Portugal tem um limite de estrangeiro. Muitos deles às vezes nem jogam. E depois, muitos não jogam lá ou jogam pouco e quando chega a Cabo Verde não pode jogar porque jogaram lá. Eu acho que temos que privilegiar o jogador cabo-verdiano. Pode-se perfeitamente. Quem joga fora pode jogar aqui. A regra de FIBA diz que um jogador pode jogar mais que um campeonato, pode jogar mais do que um campeonato no mesmo ano. Por que é que aqui em Cabo Verde é diferente? Na Liga dos Campeões de África, as equipas reforçam para a Liga. Mas é porquê? Para ter mais qualidade, para ter mais competitividade. É o que precisamos aqui em Cabo Verde. Agora, ficamos com este modelo, que quem joga fora não pode jogar aqui. Não faz nenhum sentido. Imagine que um jogador que joga em Portugal, eu sei que Portugal, mesmo as equipas da Liga Principal, que não vão aos playoffs, no mês de abril o campeonato já está acabado. Eles podem perfeitamente virem jogar de maio até agosto aqui em Cabo Verde. E olha a qualidade que seria, a competitividade que seria. Eu não estou a dizer que são eles que vão trazer mais competitividade, mas vão a contribuir. É sempre bom terem jogadores. E são cabo-verdianos, não estou a dizer jogadores estrangeiros, são cabo-verdianos.
podem perfeitamente vir aqui. Eu acho que, volto a dizer, este modelo que temos neste momento tem que ser repensado já para a próxima época, como uma forma de salvar mesmo a moralidade. A moralidade não está saudável. A nível de seleção, nunca esteve tão bem. Estamos na qualificação para o Mundial, nunca tivemos na qualificação para o Mundial. Fomos campeão 4 da África, agora num modelo muito mais difícil. Mas a nível interno estamos muito mal. E é muito por estas coisinhas que devemos corrigir. Para que possamos... E o basquetebol é uma modalidade que tem tem muito público em Cabo Verde. Fazendo um trabalho para ter jogos de qualidade, o público adere e consegue ajudar na sustentabilidade. Será claramente sustentável. É só ver o ano passado, há 2 anos, tivemos a Liga Praia League. O gym estava cheio para ver a Praia League. Por quê? Porque aquilo foi uma liga muito mais aberta. Nós também aqui internamente temos que pensar, temos que ter uma mente mais aberta e deixarem os jogadores virem jogar, trazer mais competitividade, mais jogadores com mais experiência, para que também os miúdos possam ir ver jogos, aprender e querer estar lá nos próximos anos. E que mensagem deixaria para os atletas que estão no início da carreira e aos que já estão nesta caminhada? Olha, a mensagem que eu digo sempre aos mais novos é que nunca parem de acreditar, que trabalhem duro, que trabalhem forte, porque quem trabalha vence. Eu hoje, com 38 anos, estou a viver se calhar os momentos mais felizes do meu percurso no basquetebol. Olha, eu estou no basquetebol desde os 14 anos. E só agora, se calhar aos 38, é que estou a sentir mais confortável. Ou seja, tudo isso é para dizer que não parem de acreditar, acreditem sempre, treinem, trabalhem no duro, que vão ter recompensa de certeza no todo esforço que façam. Parabéns pelo teu percurso e que continues a inspirar a juventude, não só cabo-verdiana, mas também do continente africano, porque jogas os jogos africanos e os miúdos nos outros países também seguem a seleção de Cabo Verde através da televisão. Parabéns. Obrigado. E assim termina a nossa entrevista com o capitão da seleção de Cabo Verde de basquetebol, Fidel Mendonça, e agora vamos passar às curiosidades. Sabias qual foi a primeira modalidade a representar Cabo Verde num torneio pré-olímpico? A primeira modalidade a representar Cabo Verde num torneio pré-olímpico foi o basquetebol em 2008, depois de ter classificado em terceiro lugar no Afrobasket do ano anterior em Angola. Cabo Verde foi representado no torneio pré-olímpico de Atenas em 2008. Adeus e até a próxima edição. Fique atento às plataformas do Comitê Olímpico Cabo-Verdiano e à Web TV da Universidade Jean Piaget de Cabo Verde para saber quem será o próximo convidado.